Que alegria, que honra estar com vocês nesta noite, na presença do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente este congresso da Alfadete, com grande poder e glória nesses dias que vocês estarão aqui na presença do Senhor, se rendendo, ouvindo direção da parte de Deus, sendo fortalecidas. Eu tenho certeza que da maneira que você entrou, não será a maneira que você vai sair. Você vai sair daqui com direcionamento, com graça, com fortalecimento da parte de Deus. Eu quero com muita alegria cumprimentar nosso pastor Ziel Gomes, missionária Aderiante, casal abençoado. Que Deus conceda aos irmãos muita saúde, muita graça, muita força. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho e ministério dos irmãos. Eu vejo a humildade, eu vejo a sinceridade e principalmente o compromisso com a palavra. E isso é muito necessário no nosso meio, viver a integridade da palavra. Então eu vejo isso na prática na vida dos irmãos. E eu oro a Deus que vocês continuem nessa força. Que Deus levante mais e mais obreiros, pessoas fiéis para estarem ao lado dos irmãos. Quero cumprimentar aqui toda a liderança, todas essas mulheres guerreiras, batalhadoras que Deus tem levantado para fazer uma grande obra. Continue firme, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Deus abençoe a cantora Natália, seu esposo. Que Deus use de uma forma poderosa. Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu ministério. Em nome de Jesus. Faço-me acompanhado do meu esposo, já foi apresentado. Ele é uma bênção na minha vida. Deus abençoe sua vida. Cumprimento aqui também todos os irmãos e irmãs que estão online. Deus abençoe a sua vida. A mesma glória que será derramada aqui, será também derramada onde você está. Receba da parte de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 32, aonde foi tirado o tema para esta festividade. Nós vamos ler a partir do verso 9 e vamos concluir até o verso 17. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 32, verso 9 até o 17. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias, virei a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despii-vos e ponde-vos nuas, e cinge com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis, e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para que a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque.
E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero começar com uma pergunta. Você sabia que uma rã, ela pode morrer dentro de uma panela sem poder escapar? Se você jogar uma rã dentro de uma água fervendo, o que ela faz? Ela pula. Ela sai logo. Por quê? Porque ela percebeu o perigo e saiu. Mas se você colocá-la numa água fria e começar a aquecer lentamente, algo curioso acontece. A água vai ficando morna, depois quente, depois muito quente, e por causa dessa adaptação gradual, a rã, ela não percebe mais o perigo. Quando ela vai perceber, ela já não tem mais forças para escapar. O problema aqui não foi a água quente. O problema foi a mudança lenta que ela não percebeu. E é exatamente assim que acontece com a mornidão espiritual. Ninguém se afasta de Deus de um dia para o outro. Ninguém perde a sensibilidade espiritual de repente. Começa devagar. Primeira oração vai diminuindo. Depois a fome pela palavra também diminui. E com isso, o pecado começa então a ser tolerado. E o coração se acostuma com a presença de Deus cada vez menor. E quando se percebe, a pessoa ainda está na igreja, mas o coração está distante de Deus. E Jesus alerta sobre este perigo. Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia mostra que Deus, em determinado momento da história de Judá, viu exatamente esse tipo de situação acontecendo. O povo estava vivendo normalmente, a cidade estava funcionando, a religião continuava existindo, porém, espiritualmente, o coração do povo estava se afastando de Deus. Então Deus levanta o profeta Isaías, num momento muito específico, e diz: levantai-vos, mulheres sossegadas, ouve a minha voz, vós, filhas confiantes, inclinai os ouvidos à minha palavra.
maior perigo espiritual, irmãos, não é quando o inimigo ataca. O maior perigo é quando o povo de Deus se acostuma com a distância de Deus. E para entender essa mensagem, precisamos olhar rapidamente para a história do povo de Israel, irmãos. Se você se aprofundar nessa história, você vai ver um declínio terrível. A história de Israel começa com o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 17. Deus fez uma aliança com Abraão, prometeu que ele seria pai de uma grande nação e que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Abraão, pela fé, obedeceu à voz de Deus. Seus descendentes, através de Isaac e Jacó, que depois foi chamado Israel, cresceram, se multiplicaram, e por causa de uma grande fome, a família de Jacó desceu ao Egito. E com o passar do tempo, o povo se tornou muito numeroso, mas acabou sendo escravizado pelos egípcios. Então Deus levantou Moisés para libertar Israel da escravidão. Deus conduziu pelo deserto. Deus estabeleceu uma aliança com o povo no Monte Sinai. Deus chamou o povo a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de obediência. Após a morte de Moisés, Josué lidera o povo para a conquista da terra prometida. Mas o período que seguiu foi marcado de uma instabilidade muito grande, principalmente espiritual. Durante o tempo dos juízes, Israel costumava frequentemente se afastar de Deus. Caía em idolatria, era um ciclo, era uma sequência. Então eles eram oprimidos pelos inimigos, eles clamavam a Deus, Deus mandava o socorro, e eles voltavam a praticar as mesmas coisas. Clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz, libertava o povo, e o povo voltava a praticar as mesmas coisas. Um período mais ou menos 350 anos nesta instabilidade espiritual. Esse ciclo de pecado, de opressão, marcou muito o povo de Deus. Mas com o tempo, o que acontece? O povo deseja um rei. Então surgiu a monarquia em Israel. Primeiro Saul, depois Davi, que estabeleceu Jerusalém como capital. Fortaleceu então espiritualmente a nação. Depois veio seu filho Salomão, construiu o templo em Jerusalém. O templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu um período, podemos dizer, de uma grande prosperidade. Mas após a sua morte, após ele morrer, o reino se dividiu. Reino do norte, Israel como capital em Samaria. Reino do sul, Judá como capital em Jerusalém. O reino do norte mergulhou profundamente na idolatria. Dentro da dinastia, os 19 reis foram reis cruéis. Reis que fizeram tudo que era desagradável aos olhos do Senhor. E por causa disso, Deus permitiu que o Império Assírio, no ano 722 a.C., levasse o povo ao exílio e acaba então o reino do norte. Judá, o reino do sul, teve alguns reis piedosos que tentaram restaurar a adoração a Deus. Mas mesmo assim, a idolatria, a desobediência continuava presente entre o povo. E é exatamente nesse momento, nesse contexto, que Deus levanta Isaías para confrontar o coração.
seus remanescentes, que não se deixam se contaminar, que tem ousadia para pregar a palavra, que custe o que custar, ele não deixa apagar do altar do seu coração a chama do Espírito de Deus. E o interessante é que Judá viu a queda de Israel, sua irmã, mas estava vivendo como que nada tivesse acontecendo. É aqui que Deus quer nos levar. Dentro desse cenário, como que nada estava acontecendo. Jerusalém ainda estava de pé. Estava tudo funcionando. As colheitas vinham. A vida aparentemente segura, normal. Por fora estava uma estabilidade, mas por dentro, complacência espiritual. Judá estava vivendo normalmente, mas espiritualmente estava adormecida. A cidade estava cheia de vida, mas o coração do povo estava distante de Deus. Mas Deus não cessa de tratar com seu povo. Porque o maior perigo espiritual não é quando o inimigo ataca. Eu já disse isso. Mas quando o povo começa a se acostumar distante de Deus. É um chamado solene. É um chamado específico. Deus levanta profeta Isaías. Ele sempre profetizou para reis, para líderes, mas neste exato momento ele se direciona às mulheres. Ele se direciona às mulheres. Levanta. Desperta. Bora! Amando Yeshena Ceia. Havia ameaças externas. Havia corrupção interna. Havia cegueira espiritual. Mas havia um chamado. Havia um chamado e esse chamado ecoa. Em 2026, aqui na cidade de São Luís, no Maranhão, há um exército de mulheres para se levantar na presença dEle. Você quer ouvir a voz de Deus? Diga: eu quero. Eu quero ouvir a voz de Deus. Pois bem, primeiro entendimento é um chamado de Deus para as mulheres num período de turbulência. Levantai-vos, mulheres sossegadas. Você pode imaginar essa frase soar simples, mas não é pequena, é um chamado muito grande. Porque no hebraico a expressão significa literalmente mulheres complacentes, levantai-vos. Complacentes descreve uma tranquilidade perigosa. Não é um descanso em Deus. É uma segurança relaxada. É uma acomodação espiritual. É quando a pessoa se sente tranquila demais para vigiar. Segura demais para não depender de Deus. É uma falsa paz que faz a alma dormir enquanto o perigo está chegando. Era gente que estava vivendo como que nada fosse acontecer, como que o juízo não estivesse próximo, que só bastava manter a aparência.
a rotina, os meus ganhos, os meus desejos, e tá tudo bem. Tá não. Para Deus não. Para Deus que chama um povo pelo nome. Um Deus que trabalha de dentro para fora. Complacência com Ele não tem espaço não. Ou você é ou você não é. Ou você está quente ou está fria. Morna não. Entenda, Deus não está atacando aqui as mulheres por serem mulheres. O texto aqui não está diminuindo a dignidade feminina. Pelo contrário, o Senhor está mostrando que a mulher, ela tem grande influência espiritual dentro da família, dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro das gerações. Oh, aleluia! E é justamente por conta dessa influência da mulher que é profunda, Deus chama para um despertamento espiritual. Essa mensagem não é uma acusação vazia, não, não. É um chamado de Deus para mulheres se levantarem em discernimento, em vigilância, em quebrantamento, em poder do Espírito de Deus. Hoje o Espírito chama mulheres, mulheres que oram, mulheres que discernem, mulheres que não se conformam com a vida espiritual rasa, mulheres que não trocam unção por aparência, nem sensibilidade espiritual por conforto. Xada. Levantai-vos. Levantai-vos. O primeiro levantar. Levantai-vos da falsa tranquilidade. Diga comigo. Levantai-vos da falsa tranquilidade. A primeira coisa aqui que Deus confronta para tratar conosco é a falsa tranquilidade. Isaías fala com mulheres que estavam sossegadas e confiantes. Diga comigo, sossegadas, confiantes. E quando Isaías se dirige especificamente às mulheres sossegadas e filhas confiantes, ele não está falando aleatoriamente. Ele tem em vista um grupo de mulheres ligadas à elite urbana de Jerusalém. Eram esposas dos nobres, eram filhas da aristocracia, eram mulheres da corte, eram famílias abastadas. Essas mulheres não eram governantes formais, mas elas influenciavam no ambiente, por meio da cultura doméstica, do consumo do luxo, da sociabilidade da elite, da educação familiar. E assim, quando Isaías fala com elas, ele está atingindo simbolicamente a própria consciência da Jerusalém acomodada. O profeta está denunciando uma tranquilidade carnal, uma segurança produzida pelas circunstâncias. Eu vou repetir. Ele está confrontando uma segurança produzida por circunstâncias e não pela presença de Deus. E isso é um perigo, irmão. Deus está mostrando
o outro lado, da onde começa a queda. Arabai. Renê começa com uma ranzinha, entra na água, frinha, Natália, e vai indo, vai indo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer ao coração de vocês um alerta que o diabo está influenciando em situações e você precisa estar alerta e não deixar entrar. Aquele que está de pé, cuida, cuida. Lembra que antes tinha pessoas que estavam ao seu lado e hoje não estão mais? Era gente de Deus, forte. Mas foi deixando, foi abrindo devagarzinho, irmão, uma brechinha. Mas o Senhor está confrontando. Cuidado com a falsa tranquilidade. Sua tranquilidade não está em circunstâncias, mas na minha dependência, porque sem mim, nada podeis fazer. Sério. Porque acaba que a pessoa ela vai adormecendo espiritualmente e vai dando legalidades. E Deus fala conosco nesta noite. Eu continuo santo. Eu continuo uma fonte inesgotável. Não se apoie no seu próprio conhecimento. Não se apoie na estrutura que você está inserido, na minha dependência, porque dias maus virão, e só vai ficar de pé quem tem vida no altar, quem tem raízes profundas, quem tem intimidade com o Eterno. Não a intimidade de falar de Jesus, mas falar com Jesus. Porque parece, pastor, que tem algumas pessoas que estão anestesiadas. Meu esposo falando sobre uma vigília, que o pregador estava pregando, e parece que algumas pessoas não estão no cenário. Não sente mais a graça, não sente mais a presença, não vem mais com culto, com expectativa de ouvir Deus tratar, de ouvir Deus falar. Aqui é um momento que Deus trata conosco pela palavra. Aqui é um momento que Deus quer nos fortalecer, porque Ele não tem prazer na queda do homem. Ele quer você de pé. Ele quer você prosperando, Ele quer você sendo abençoada. Mas tem coisas que precisam sair daí, para Ele continuar trabalhando. Ele quer continuar trabalhando. Olha o que Deus está falando. Ele quer continuar trabalhando na tua vida. Porque tem muitas mulheres que se acostumam com o ambiente. Já viu o camaleão? Ele vai se adequando. No serviço é de um jeito, em casa é de outro, na igreja é de outro. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: você precisa ser única. Com a identidade firmada em mim. Você é sal da terra, luz do mundo. Você é para ser influência e não para ser influenciada. Porque tem muitas que se acostumaram com um lar sem altar. Na sua casa não tem mais altar. Acostumaram com a oração sem lágrimas, sem fogo. Acostumaram-se com um culto sem presença.
acostumaram com o pecado tolerado em nome do amor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é santo e não tem acordo com o pecado e sujeira. As escamas de alguns olhos aqui vai cair. Deus vai mudar o cenário da tua casa e vai te fazer entender que há perigos, mas há um Deus que protege. Porque o levantar aqui não é um movimento físico, é um despertar espiritual. É sair da passividade. É recusar a letargia da alma. É ouvir a voz de Deus acima da voz da cultura, acima da voz das aparências, acima da voz do costume. Há mulheres que continuam em pé fisicamente, mas se assentaram espiritualmente. Vem para o culto, mas desistiram de guerrear. E Deus está dizendo: você não vai parar de guerrear. Você foi chamada. Você foi chamada. Não para ficar adormecida, mas fortalecida. Chamada para discernir situações, cenários dentro de cenários. Eu vou repetir. Você foi chamada para discernir cenários dentro de cenários. Você foi chamada para guardar o coração. Você foi chamada para edificar pessoas com sabedoria. Você foi chamada para sustentar a tua casa em oração. Você foi chamada para viver vigilante na presença do Senhor. Bora, levanta, levanta. Talvez a rotina abafou aí, né? Abafou a fome espiritual. Talvez o conforto apagou a sensibilidade. Talvez a correria secou o seu altar. Mas hoje levanta. Levanta do lugar onde sua alma se acomodou. Levanta. Levanta. O maior perigo não é a guerra do lado de fora, mas a alma adormecida do lado de dentro. Desperta. Desperta tu que dormes e levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14, eu vou repetir. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tu pensa que tu está morta? Levanta do morto, da falta da sensibilidade espiritual, da apatia espiritual. Morto não vê, morto não sente, morto não tem percepção, mas dentro disso o Senhor te diz: eu te levanto desse cenário. Você vai sair daqui com força, com graça, com estratégias, com sabedoria do alto, e vai guerrear. Mulher foi chamada para a guerra. Mulheres guerreiras, levanta, 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 levanta. Mulheres guerreiras, tem armas para você nesta noite. Tem graça para você nesta noite. Tem poder de Deus para você nesta noite. Levanta. Eu vou te dar um minuto para você adorar a Deus.
Tu tem que estar ligada, porque a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor. Ligada. O diabo prepara a cilada, mas Deus te dá o escape nesta noite. Vigiai e orai para não cair em tentação. Então, o primeiro levantar é para se levantar dessa falsa tranquilidade, dessa falta de dependência de Deus, porque o cenário talvez aparentemente está tudo certo, mas no campo espiritual, irmãos, deixa eu falar aqui, a igreja está sendo tão atacada, a igreja está sendo tão bombardeada, que se você não tiver firmada, você não fica de pé, principalmente aqui na mente. Por isso que há um chamado de Deus para você se fortalecer no conhecimento da palavra. Sai do raso. Quem disse que mulher não pode ser estudiosa da Bíblia? Quem disse que mulher não pode levar a palavra com poder e ousadia? Rabacantalabaia. E levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Receba aí o dom da sabedoria da palavra. Da palavra. Mente iluminada pela palavra. Recebe aí. Deus nesta noite está levantando pregadoras cheias da unção, da graça. Jesus venceu Satanás no deserto só usando a palavra. Tu vai vencer as tuas guerras usando a palavra. Mas eu já estou velha de matar. Não! Porque eu não consigo memorizar. Vai memorizar. Receba a força aí na tua mente, nos teus neurônios. Coloca a mão assim na cabeça, irmão. Recebe aí, recebe cura na memória. Recebe profundidade de Deus. Agora faz a tua parte, leia, estude. Anabaia, invista tempo na palavra. Eu sinto a graça. Eu sinto a graça. Eu sinto Deus amado trabalhando, levantando aqui mulheres que estavam sendo atacadas na palavra. Não. Eu vou dizer como o Espírito está dizendo. O diabo soma no teu ouvido te chamando de burra. Você não é burra. Você é amada do Pai. O primeiro levantar foi contra a falsa tranquilidade, dependência em Deus. Segundo levantar, que o profeta confronta aqui: levanta para ouvir a voz de Deus. E ouve a minha voz. Vós, filhas confiantes, inclinai os ouvidos
as minhas palavras sejam ter atenção. Não basta sair do estado de acomodação. É preciso voltar a dar ouvidos à voz do Senhor. Deus está dizendo, mulheres, parem de viver apenas reagindo ao ambiente. Voltem a ouvir a minha voz. O crente, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fala. Tem gente que só reage às circunstâncias, mas Deus está falando, levanta e volta a me ouvir. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Há muitas opiniões, há muitos estímulos, há muitas distrações, há muitas exigências emocionais, mas no meio disso tudo, se você não vigiar, a alma vai perdendo a capacidade de discernir o que Deus está falando. Uma mulher, ela pode ouvir muita coisa e ainda assim não ouvir a voz de Deus. Ela ouve o conselho humano, ela ouve notícia, rede social, crítica, medo, lembranças de um passado doloroso, mas não está mais inclinando para ouvir a palavra do Senhor. Por isso Isaías é tão preciso, que o problema daquelas mulheres não era apenas o externo, era auditivo espiritualmente. Elas precisavam reaprender a escutar ao Senhor. E aqui está uma chave poderosíssima, irmãos. Aqui está algo poderoso. Mulheres que não ouvem a Deus, elas se tornam reféns do ambiente. Mulheres que ouvem a Deus se tornam instrumentos de transformação. Porque quando ela ouve a voz de Deus, ela está sentadinha e Jesus está falando tudo. Ela não abriu a boca, mas Jesus está falando tudo para ela aqui, ó. Ela sabe, opa, eu sei que é o meu Senhor. Então ela não é precipitada. Ela está vendo o ataque, principalmente as mulheres em questão do marido. Maridos, homens que aqui estão. A mulher, elas têm uns mistérios fortes aí. Quando fala, acata. Eu estou dizendo mulheres de Deus, porque tem umas que têm prazer de ver um homem cair, mas tem umas que realmente são adjuntoras e fazem ele se levantar. Meu filho, cuidado com isso. Olha, vigia. Ouvir Deus, irmãos, é sentir o cuidado do Pai. Ouvir Deus é você saber que você não está só, que você não está abandonada, que por muitos poderiam ter te traído, mas Ele não te trai, Ele não te abandona, pelo contrário, Ele segura nas tuas mãos e te sustenta com a destra da sua justiça. Ele é fiel, Ele é poderoso, mas Ele diz, para um pouquinho. Volta a ouvir a minha voz. Volta a ouvir a minha voz. Lembra que de madrugada eu falava contigo. Lembra? Oh, irmãos, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi algo muito forte, que eu nunca esqueço disso. Nessa época eu trabalhava no Hospital de Base de Brasília, um dos maiores hospitais de Brasília. E um rapaz chegou para mim, um jovem, eu era líder de jovens, ele chegou para mim e falou assim, irmã Carla, ora por mim,
porque às 3h do dia tal eu vou passar pelo Tribunal de Justiça. Eu sei que eu errei, eu preciso pagar, mas ora para que Deus coloque as mãos. Eu falei, amém, vou orar. Abre um parênteses. Se tu fala que vai orar, não seja mentirosa, ore. Porque tem muitos que falam, bate na costa, eu vou orar, mas não ora não. Não faça mais isso, Deus está te corrigindo. São detalhezinhos que a gente vai dando legalidade para o diabo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Chegou o dia, eu trabalhando, mas com aquilo na cabeça. Aí eu pensei comigo, eu preciso orar mais. Meu serviço aqui já está pronto, já está chegando a hora. Eu vou orar mais. Vou na sala de uma irmã. Nessa hora a gente gosta de ter amiga de oração. É bom ter amiga de oração que te ajuda e dá as batalhas. Eu fui na sala de uma amiga. Irmã, vamos orar por fulano? Ela, vamos. Levantei o clamor e acabou. Ela não podia ficar muito tempo comigo. Aí eu saí daquela sala e tinha um corredor muito grande. Aí, dentro do meu coração, que eu precisava, sabe aquele negócio que eu preciso orar mais? Não perca isso. Não perca essa sensibilidade. Não cesse, não ponha um ponto final onde Deus não botou. Se Ele falar, continue orando, continua. Continua, não para. Aí eu olhei para um lado, um corredor muito grande, várias salas de um lado, do outro. Aí eu pensei comigo, onde que eu vou orar? Aí eu pensei, eu vou lá no banheiro. Aí eu falei, não dá certo, porque eu vou querer colocar a cara no chão e dentro do banheiro não vai dar certo. Nessa época eu trabalhava num laboratório. Eu falei assim, eu vou para a sala de coleta de sangue. São 3h e não tem mais coleta de sangue. Às vezes tem as pós-prandiais, que é para medir a glicose depois do almoço, 2 horas depois do almoço, já passou, ninguém vai aparecer lá. Pois bem, fui decidida a orar na sala de coleta. Quando eu entro na sala, eu ouço, filha, sai daí agora. Irmãs, aquilo estremeceu por dentro, mas eu fiquei confusa, eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu não sei te explicar, mas eu entendi aquilo dentro de mim. E a gente leva no natural, não, eu estou ficando doida. Não, eu vou orar, meu serviço está pronto, não vai atrapalhar nada não. Mas Deus entende a nossa limitação, não entende, pastor? Aí eu fui mais firme, eu ia lá para perto da maca das crianças, onde tinha mais escondido, que eu ia cair com a minha cabeça no chão ali. Aí quando eu dei mais 3 passos, a voz falou mais alto dentro de mim e diz, filha, sai daí agora. Irmãs, eu não quis mais saber de nada, eu saí. Quando eu saí, peguei o corredor novamente para entrar na minha sala e com aquele mix de emoção, de alegria, de não sei, e fui entrando. Quando eu entro na minha sala, frações de segundos, um estrondo gigante dentro daquele laboratório. Parecia que tinha explodido um botijão de gás, mas o único setor que tinha gás era na minha sala de microbiologia e o gás estava lá. Aí o povo começou a correr nos corredores. É na sala de coleta. É na sala de coleta. Irmãos, eu saí. Aquele setor deveria ter umas 20 salas, mas o negócio foi na sala de coleta. Quando eu entro na sala de coleta, o telhado todo com concreto caiu. E aonde eu estaria era um concreto gigantesco, poderia ter caído aqui porque eu estaria com a cara no chão. Aí eu comecei a chorar e o povo falando, não, Carla, não chora não, não tinha ninguém aqui não aconteceu nada não, mas eu estava chorando porque uma pobre, miserável, pecadora como eu, ouviu a voz de Deus e Deus deu livramento. Volte a ouvir a voz de Deus. Volte a ouvir a voz de Deus. Ele quer dar livramento. Ele quer te conduzir no caminho certo. O caminho certo. Ouve. Não endureçais o coração. Porque aqui começa a guerra. Deus fala e o coração quer endurecer.
Deus pede, a pessoa diz: não é desse jeito, é do meu. Deus fala, corrige, não aceito, é do meu jeito. Deus está tratando aqui. É aqui que a voz dele é limitada, abafada. Mas nesta noite Deus diz: eu quero continuar falando contigo. Eu quero continuar falando contigo. Se ele falar muda, muda. Tira, tira. Sai, sai. Amanda, eu sinto a graça de Deus aqui. E não é só a questão, irmã Derian, de ouvir. Tem outra coisa aqui. Proteja os teus ouvidos. Cuidado. Na época que nós estamos, discernir a voz de Deus diante de tantas vozes é fundamental. Faz parte da saúde espiritual. Quantas pessoas estão sendo enganadas com falsos conselhos? Profecias do diabo, usando o nome de Deus para enganar. Mas quando ela conhece a voz, Deus dá a ela um discernimento. Eu peço muito esse dom, discernimento de espírito, para você saber quando é você, sua carne, quando é o diabo e quando é Deus. O diabo 24 horas, dados. Você não vale nada, você não presta. Para que isso, besta? Não vai não. Ah, esse uniforme não prestou, nessa cor não vai. Irmãos, é tantas coisas que se você não aprender a filtrar, descer logo, o coração endurece. Mas na autoridade do nome de Jesus, todo o bloqueio que Satanás se levantou, principalmente na tua mente, vai cair por terra agora. Porque as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então não é só ouvir. Proteja e aprenda a silenciar vozes. Porque se você não aprender a ouvir Deus, você acaba sendo governada pelo barulho do mundo. Eu vou repetir. Se você não aprender a ouvir Deus, você é governada pelo barulho do mundo. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Você vai voltar a ouvir a voz do Espírito. Ele não parou de falar. Deus não parou de falar. Sobe a Bíblia mais para você ouvir Ele falar mais. Que biel enerrada na soa. Deus manda aquelas mulheres se levantar, porque a base delas seriam destruídas. A vidima não ia dar mais seu fruto. O que elas confiavam seriam atacados, destruídos. Deus manda você se levantar. Ele está te levando para um outro cenário.
e vai atacar e vai tirar bases que você tem tido como conforto e segurança no âmbito espiritual e que está te fazendo complacente, apática das coisas de Deus. Nesta noite o Senhor diz e afirma: eu vou abalar estruturas de algumas pessoas aqui, porque eu não quero ver a tua destruição. Oh meu Deus, tem misericórdia. Tem coisas que a gente deixa como estabilidade, que parece ser segura, que a nossa alma se apoia, mas o Senhor diz: não se apoia nisso, se apoia em mim. Não se apoie na sua estabilidade financeira, não se apoie na sua rotina familiar, na sua saúde, na imagem da família, na continuidade das coisas. Não. Apoie dependência em mim. Não é que você vai se afastar da sua família, não é isso. É porque aonde ocupa o lugar principal de Deus se torna ídolo. Deus, ele tem que ser o primeiro e o único. Este lugar ele quer de novo. Então aquilo que você está se apoiando e deixando no lugar de Deus, Deus diz: eu vou abalar. Se você não mudar, eu vou abalar. Eu vou tirar. Volta a me adorar em espírito e em verdade. Oh Senhor, tem misericórdia do nosso coração. Tantas coisas a gente vem deixando entalar aqui, entalar. E Deus não é mais primazia, o tempo para Ele já é diminuído, é segundo plano. Mas Deus disse: eu não quero ser segundo plano na tua vida não, filha. Eu quero ser o primeiro. Arranca daí o que não presta, porque Deus quer voltar para o altar. Se Deus tocar naquilo que você considera estável, sua alma ainda continua firme? Se a colheita faltar, sua fé continua de pé? Se a rotina quebrar, seu altar continua aceso? Rebeca na barra roequeleia. Será que podemos falar como Abacuque? Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. A colheita pode falhar, mas a mulher firmada no Senhor não desmorona. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Maldito o varão que confia no homem, bendito o varão que confia no Senhor. Não te glories no dia de amanhã, Provérbios 27:1. Nesta noite você vai dizer: Deus, volta para o primeiro lugar. Agora o profeta Isaías, eu já estou começando a construir para ir para o fim. Ainda tem uns 10 minutinhos? 10 minutinhos. Estou tomando seu espaço. Agora o profeta chama para um quebrantamento. Ele fala: tremei, tremei, tremei.
Tremei, mulheres sossegadas. Turbai-vos. Turbai-vos. Ele usa outro verbo, despivos. Cingi-vos. Aqui o tom da profecia se intensifica. Deus chama aquelas mulheres para o lamento. O profeta manda tremer. O profeta manda perturbar-se. Tirar as vestes de conforto. Vestir-se de pano de saco. Isso aqui, irmãos, é um símbolo clássico de humilhação, de arrependimento, de quebrantamento. Esse versículo aqui não ataca a dignidade da mulher, não. É um chamado para abandonar os sinais externos do bem-estar e entrar no lugar de verdadeira contrição diante de Deus. Tremei. É como se Deus estivesse sacudindo aquelas mulheres. Levanta, saia desse adorno da falsa paz e entra no lugar de arrependimento. Ah, irmãos, saia da aparência. Quando tudo já perdeu a profundidade, do que adianta? Tá bonita, arrumada por fora, funcional por fora, mas por dentro está cansada, apática, seca, sobrecarregada, ferida, distraída. Deus está à procura de verdade no íntimo. Porque há momentos que Deus nos chama para sustentar a imagem. Deus nos chama para rasgar o coração. É tempo da nação rasgar o coração. É tempo de chorar. É tempo de se quebrantar. É tempo de voltar a cultos de oração, de choro. Troca a religiosidade por intimidade, minha filha. Aleluia. É tempo de quebrantar. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Joel capítulo 2. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. O sacrifício para Deus, Salmo 51, 17. São espírito quebrantado. Só que o cenário agora vai mudar. Deus tratou, Deus moveu, Deus limpou. Agora Deus levanta, porque eu quero te restaurar. Verso 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Olha aqui a promessa. Então o deserto se tornará campo fértil. Então o deserto se tornará campo fértil. Depois da denúncia, depois da advertência, depois do chamado ao lamento, o texto chega aqui no ponto mais glorioso: a restauração do Espírito. Até que do alto Espírito seja derramado. Porque a solução daquelas pessoas ali não viria do ambiente político, não viria da economia, não viria da uma reorganização social, nem da volta das colheitas, não. Viria do alto, a resposta viria do alto, do derramamento do Espírito. Porque Deus não está apenas interessado em corrigir comportamento. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Encher. Ele quer gerar nova vida. Ele quer fazer você florescer no deserto.
Talvez você está vivendo desertos emocionais. Talvez você está vivendo desertos familiares. Talvez você está vivendo desertos espirituais. Desertos ministeriais. Mas nesta noite Deus diz, vai florescer. Vai florescer! Porque o texto não termina no deserto. Deus anuncia o deserto, mas não é o fim. Quando o Espírito é derramado. Você sabe o Negueb? Negueb é um lugar desértico. Onde não tem vida, é tudo morto. Mas quando descem as águas, vai passando ali no deserto. E depois aquelas águas vão minguando. Começa um florescimento de flores mais lindas, de todas as cores. Deus está dizendo, talvez o deserto da tua vida, alguém já falou que era o fim, mas o Senhor diz, não, até que eu derrame o meu Espírito. A casa foi limpa, a casa foi transformada, há esperança para você. O que o esforço humano não consegue, o Espírito faz. O Espírito gera de volta a esperança, gera de volta a expectativa de voltar a ouvir a voz de Deus. É o Espírito. Isaías não fala aqui de uma emoção passageira, não, meu filho. Ele fala de uma transformação profunda, de uma transformação ordenada, produzida pelo Espírito da vida, o Espírito de Deus. Você não precisa apenas de fôlego emocional, você precisa de vida no Espírito. Quando o Espírito desce, o deserto não tem mais a última palavra. Irmãos, Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Bater e abre-vos-á. Pode pedir. Me vê mais um copo com água aí, meu filho. Quero mostrar algo aqui para vocês. Vocês estão vendo esse copo aqui? Ele está cheio ou vazio? E esse aqui? Mas primeiro, para ele estar cheio, ele teve que... Faz favor. Segura aqui o microfone para mim. Primeiro, ele teve que estar vazio para estar... O que o Senhor está falando nessa noite para você? Se esvazie. Se esvazie, porque Ele vai derramar, Ele vai te encher, Ele vai te encher. Quanto mais vazia de você estiver, mais cheia você vai estar dele. É noite de se esvaziar, é noite de se esvaziar, porque Ele quer te encher. Te encher, te encher, te encher. Aí o final do versículo vai dizer: vai restaurar a paz, vai voltar a alegria, vai ter transformação, vai ter fruto de justiça. Mas primeiro passou pelo processo de ser cheio. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Porque quando você está cheia de Deus,
mais vazia das coisas da carne. Eu vou repetir. É tão óbvio, mas precisa ser repetido. Quanto mais cheia de Deus, mais vazia da carne, da mentira, da fofoca, da inveja. Mas ele precisa ter espaço. Coisas vão ter que sair. Deus te levanta para você sair de uma falsa tranquilidade. Deus te levanta para você voltar a inclinar a sua voz ao ouvido ao Senhor, a voz dele. Deus te levanta para tratar naquilo que era a base que você estava apoiando. Deus trata, mas Deus diz: eu quero te encher, porque eu quero te abençoar mais. E não tem acordo o Espírito que é santo com sujeira. Da mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Posso tirar o sapato? Que negócio é esse de mulher de Deus, santa do Senhor, com um palavreado medíocre, cholo, baixo, a boca fala o que está cheio o coração. Se policia. É por isso que tem que estar vazia. Hoje é noite de se esvaziar de toda a sujeira, de tudo que está. Irmã, tu sabe o que é faxina, minha filha? Faxina, quando tu abre armário, tu encontra coisa que está ali há anos ocupando lugar. É na faxina que a gente consegue trazer uma organização. É numa faxina que a gente tira os excessos, troca o velho pelo novo, os panos de prato tudo encardido, que a gente troca as coisas tudo nova, bonita. Eu não sei vocês, mas a mulher ela consegue pensar 1000 coisas ao mesmo tempo, comprar, fazer isso, tudo. A mulher pensa tudo. Mas na hora da faxina, ela consegue identificar tanta coisa, vai, pega, anota tudo. Imagine a faxina espiritual. Com a água do céu. Imagina Deus tratando nessa faxina. Amada eu sinto a glória de Deus. Deus vai entrar em vidas aqui e vai arrancar toda a sujeira. E tu vai voltar a ter paz. E tu vai voltar a ter alegria. E tu vai voltar a profetizar. Aí tu vai voltar a ter esperança. Tu acha que esse diagnóstico médico aí é teu fim? O Espírito de Deus fala no meu coração. Eu vou curar nessa noite. Você vai viver totalmente dependente de mim. Vai voltar a ter saudade do céu. Vai sentir a presença dele nos hinos da harpa. Vai voltar a evangelizar com prazer e com alegria. Vai voltar ao primeiro amor, nas coisas básicas, simples do evangelho. Vai tirar toda essa maquiagem da religiosidade e vai voltar a ser uma santa mulher de Deus íntegra, fiel. Rebequete. Ana se levantou. Ana também
também se levantou na oração. Débora se levantou. Mulheres de Deus se levantaram. E hoje é teu dia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu posso descer ali, pastor? Amadakanabaia. Enekechedekenamassou. Arabaia. Você vai voltar a ter experiências com Deus. Você não vai viver do passado. Antigamente, Deus falava comigo. Antigamente eu profetizava. Antigamente eu pregava. Antigamente era isso, era aquilo. Não. Na autoridade do nome de Jesus, esse ciclo acaba hoje. Hoje. Vai passar na faxina dele hoje. Deus vai te sacudir hoje. Mas você tem que deixar. Você vai falar: Deus, entra aqui, mexe. Traz aqui boa do céu. Lava tudo. Tu tem coragem? Tu tem coragem? Te prepara. 2026 será o ano que as promessas que Ele te prometeu ainda na tua infância vai se cumprir. Pastor Ziel, te prepara. Deus está levantando aqui um exército de mulheres comprometidas com a palavra, cheia da graça, da autoridade. Anabai, é na simplicidade que Deus trabalha, é na integridade que Deus trabalha, é na fidelidade que Deus trabalha. Acabou a mornidão, parou, chega, te entrega de vez, mulher. Abai, Enei, Aria, eu sinto a graça de Deus. Será que você não está sentindo? Mulheres aqui vão voltar a ter visões. Mulheres aqui vão voltar a ter experiências sobrenaturais com Deus. A família da Manaia será guardada, diz o Senhor. Anabacandarai. A tua boca não vai jorrar água salgada, não. Vai ser palavra de bênção. Tu quer? Tu quer? Fala, eu quero. Tu quer mesmo? Fica de pé. Rabai, Deus está sacudindo pessoas aqui. Eu quero aqui a primeira classe de mulheres. Escuta aqui o comando. Você não estava prostrada, não. Você estava derrubada. Sai do seu lugar. Você que estava arrastada, caída, prostrada. E Deus falou contigo. Sai do seu lugar agora. E venha para cá. O cenário era de morte espiritual. Rebe, rasga a máscara. Deixa borrar a maquiagem. Eu já perdi aqui sapato. Meu cabelo já foi pro beleléu. Mas eu vou entregar tudo que Deus me mandou entregar. Lá da galeria. Pode descer aqui, ó. Há uma restauração de Deus aqui. Você está nas últimas. Nas últimas.
É noite que Deus vai silenciar vozes. É noite que Deus vai te renovar. Awere, awanabai, sheneawana. Ele vai trazer paz. Paz. Você entende? Paz. Ele vai. Alegria do Espírito, alegria da salvação, de viver uma vida santa. Chega mais aqui para frente, chega aqui mais para frente, chega aqui mais para frente. Agora me ouça. Você vai dizer com a tua alma, com toda a sinceridade do teu coração. Se concentra. Deus, entra aqui e arranca tudo que não presta. Agora você não vai orar não. Você já deu permissão. Quem vai orar aqui sou eu. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todas essas vozes, todas essas mentiras que o diabo colocou na mente dela. Eu repreendo agora. Cenários de morte está sendo neutralizado agora. Todo ataque na mente vai cair por terra agora. 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 Jesus vai limpando o coração. Arranca a raiz de amargura. Arranca tudo que não presta, Jesus. Limpa. Limpa. Limpa, 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 limpa. Sinta Ele te purificando com sangue. O sangue de Jesus te purifica nesta noite. Te purifica, te purifica, te purifica. Olha Deus te abraçando aí agora, dizendo: tu és minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, amada, 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 amada. Esse cenário de morte agora sai. Veja o deserto florescer agora. Olha pelos olhos da fé agora. E como sinal que Deus está falando, sinta agora o renovo. Olha brasas do altar sobre a sua vida agora. Pode falar em mistério. Quem não é batizado, seja batizada. Olha o derramar. Olha o derramar sobre o altar. Olha o derramar dele sobre o altar. Olha o derramar dele sobre a igreja. Recebe aí. Recebe aí na galeria. Olha Deus visitando na internet. Recebe. Recebe, 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 recebe. Não é emoção, não é emoção. É a palavra viva pregada. É a palavra viva pregada. Na autoridade do nome de Jesus. Receba. Abraça aí a tua irmã que está do teu lado. Abraça ela, a brasa vai pegar, o fogo vai pegar. Ora aí por ela. Se Deus te entregar uma profecia aí, pode entregar. Recebe aí, mulher. Recebe aí brasas. Recebe aí brasas. Em nome de Jesus.
Xanaba cantaraba, 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 naia. Anabadadadanaya. Anana cadedededededededaba. Levanta, 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 marcha, marcha, marcha. Olha Deus trabalhando aí. Olha Deus arrancando aí. Espírito de suicídio, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Espírito das trevas, de enganação, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Parte retirada agora. Jesus, enche, enche, enche. Não olha para mim não, minha filha. Olha para o alto. Enche, 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 enche. Até que do alto derramarei o meu espírito. É promessa, é promessa, é promessa. Anabacantaraba, cantarabaiá. Anabatadadada, cantededequeneada. Olha o sopro do Espírito. É Deus na casa. É Deus na casa. É Deus na casa. Tenha pressa não. Tenha pressa não. Mergulha no Espírito. Mergulha no Espírito. Mergulha no Espírito. Se encha nesta noite. Seja cheia de graça. Seja cheia de força. Receba refrigério para a tua alma cansada. Receba bálsamo para a tua ferida. Receba cura. Receba cura. Seja curada agora. Curada na alma. Curada nas emoções. Curada no corpo. Toda enfermidade sai agora. Toda enfermidade sai agora. Sai, sai, sai câncer. Sai dores. Sai doenças. Doenças psicossomáticas, sai, sai, sai. Em nome de Jesus, recebe aí a tua cura. Recebe a tua cura nos nervos, nos ossos, no sangue, no pulmão, nas artérias. Recebe aí. Cura, cura Jesus, cura, cura. Em teu nome, em teu nome. É no nome de Jesus que eu profetizo cura. É no nome de Jesus que eu profetizo um batismo com o Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu profetizo renovo, 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 renovo. Bebe. Bebe da água, bebe, pode beber. Pode beber, abre a tua boca, bebe. Bebe, 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 pode beber, bebe, bebe. Levanta, 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 é ordem, é uma ordem, levanta. Recebe força. Recebe graça, recebe unção, poder, autoridade, recebe armas, armas, armas de guerra, estratégias do alto. Olha Deus te revestindo, meu Deus, há um exército se levantando aqui em Tidirical, há um exército se levantando.